Aqui estão alguns exemplos de situações em que a revisão da vida toda pode ser vantajosa para quem trabalhou por 10 anos. Exemplo 1. João trabalhou de 1985 a 1995 em um emprego com salários elevados, mas depois passou a ter salários menores. Ele contribuiu para o INSS por mais 15 anos até se aposentar. Com a revisão da vida toda, os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 serão considerados no cálculo do benefício, o que pode resultar em uma aposentadoria com um valor maior. Exemplo 2. Maria trabalhou de 1990 a 2000 em um emprego com salários baixos, mas depois passou a ter salários mais altos. Ela contribuiu para o INSS por mais 20 anos até se aposentar. Com a revisão da vida toda, os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 serão considerados no cálculo do benefício, o que pode aumentar o valor da sua aposentadoria em comparação com a regra de descarte desses salários. Exemplo 3. Carlos trabalhou de 1995 a 2005 com salários altos, mas depois ficou desempregado e não contribuiu para o INSS por mais 10 anos até se aposentar. Com a regra anterior, apenas as contribuições a partir de julho de 1994 seriam consideradas no cálculo do benefício. No entanto, com a revisão da vida toda, os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 também seriam incluídos, o que pode resultar em um benefício mais vantajoso para ele. Lembrando que esses são apenas exemplos hipotéticos e que cada caso deve ser avaliado individualmente. A revisão da vida toda requer uma análise detalhada das contribuições e das regras previdenciárias aplicáveis a cada situação específica. É recomendado buscar orientação de um advogado previdenciário especializado para obter uma avaliação precisa e tomar a decisão mais adequada. Porém, com a revisão da vida toda, é possível incluir no cálculo do benefício as contribuições realizadas antes de julho de 1994. Isso pode ser vantajoso para pessoas que tinham salários mais altos nesse período inicial de contribuição, pois pode resultar em um benefício maior. A revisão da vida toda ocorre por meio de uma ação judicial, na qual o segurado solicita que o INSS inclua os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício. Caso a revisão seja deferida pela Justiça, o benefício previdenciário é recalculado considerando todas as contribuições realizadas ao longo da vida do segurado. É importante destacar que a revisão da vida toda não é automática e depende de uma decisão judicial favorável. Cada caso é analisado individualmente, levando em conta as particularidades e documentos comprobatórios apresentados. É recomendado buscar orientação de um advogado previdenciário especializado para entender melhor as possibilidades e os riscos envolvidos na revisão da vida toda e verificar se essa opção é viável e vantajosa para cada situação específica. O INSS pode ter feito esse pedido como parte de sua estratégia de defesa em relação à revisão da vida toda. No entanto, é importante observar que a decisão sobre quem tem direito de entrar com a ação de revisão da vida toda é determinada pelo Poder Judiciário, e não pelo INSS. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu o direito dos segurados de solicitar a revisão da vida toda, permitindo a inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício previdenciário. Essa decisão do STF é válida para os segurados que se enquadram nessa situação, independentemente de quando começaram a receber a aposentadoria. No entanto, é importante destacar que o processo judicial pode envolver recursos e outras etapas, o que pode prolongar o tempo necessário para obter uma decisão final. Portanto, se você estiver considerando entrar com uma ação de revisão da vida toda, é recomendável buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar o seu caso específico e obter informações precisas sobre os seus direitos e as possíveis consequências legais. O tempo de todo o processo, incluindo os recursos e todas as instâncias, pode variar significativamente. É importante lembrar que cada caso é único e pode haver diferentes fatores que influenciam a duração do processo. Alguns dos principais fatores que podem afetar o tempo total do processo são: instância em que o processo está sendo analisado. O processo geralmente começa na primeira instância,
que é a Justiça Federal, e pode ser necessário passar por outras instâncias, como o Tribunal Regional Federal, TRF, e o próprio STF. O tempo de tramitação em cada instância pode variar. Complexidade do caso. Casos mais complexos ou com questões legais mais delicadas podem exigir mais tempo para análise e decisão. Acúmulo de processos. O volume de processos em cada instância judicial pode influenciar o tempo de tramitação. Se houver uma grande quantidade de processos pendentes, isso pode prolongar a espera. Recursos e prazos. Os recursos apresentados pelas partes envolvidas no processo, como o INSS ou os segurados, podem adicionar etapas e prazos ao processo. Cada recurso geralmente requer tempo adicional para análise e julgamento. Devido a essas variáveis, é difícil fornecer um tempo específico para todo o processo, incluindo recursos e todas as instâncias. Pode levar vários meses ou até anos para que um caso seja concluído, dependendo das circunstâncias individuais. É recomendável buscar orientação jurídica especializada para obter informações mais precisas sobre o tempo de tramitação em casos específicos. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar, a te manter informado. Obrigado.